Oi, tudo bom? Hoje a gente vai gravar a nossa primeira aula. Essa aula é específica para estudantes de nutrição, para nutricionistas e profissionais da área. Caso você seja só uma pessoa que curte o canal, mas que não seja da área, não tem problema assistir, talvez você não vai entender alguns termos. Estou avisando porque ela vai ser um pouco mais longa do que os nossos recados que eu dou sobre mitos, sobre nutrição, e hoje vai ser um pouquinho maior, tá? E para os estudantes de nutrição, nutricionistas, meus queridos alunos, a gente vai falar um pouquinho de nutrição comportamental. É um assunto extremamente atual e a gente vai falar mais dos conceitos, né, que estão sendo falados aí, e para vocês entenderem um pouquinho mais. Qualquer dúvida, pode me perguntar que eu respondo depois, tá bom? Então vamos lá abrir. E a gente vai aumentar a tela aqui para vocês. Bom, quem não me conhece, eu sou Fabiana Casé, nutricionista e professora, e a gente vai estar falando de nutrição comportamental. A gente vai começar com esse vídeo, eu acho importante para a gente entender aonde a gente quer chegar com esse assunto. Então, Solange, fiz aqui uma dietinha pra você. Queria que você tentasse seguir a risca, pelo menos nas primeiras semanas. Tá, só uma pergunta, pão pode à vontade? Pão é ótimo. Não leu no jornal hoje? Tá saindo no jornal? Sério? Peraí que eu vou ver aqui no G1 se continua fazendo bem. Continua. Pode comer. Tá certo? Quando voltar a fazer mal, eu te aviso. Aqui tá dizendo pra evitar brócolis? A todo custo. Acabei de voltar de uma convenção do brócolis e brócolis, ó, caiu. Não tem aquele negócio que brócolis evita diabetes? É, mas parece que tá dando Alzheimer, então você meio tem que botar na balança. E ovo pode? Ovo pode à vontade. Ah, não vai mudar? Não, ovo veio pra ficar. E não, caiu, por causa do colesterol. E não, é colesterol bom. Pode comer. Tem um grupo do WhatsApp só pro ovo. Deixa eu te fazer uma pergunta, não tem nada mais definitivo assim, tipo uma linhaça? Não, linhaça tá super, ultra, mega proibida. A partir das 2 horas da tarde. Ah, então não pode comer linhaça depois das 2 da tarde? Não pode comer nunca. É que descobriram isso hoje às 2 da tarde. E abacate? Abacate mata. Então não. O germe. Então sim. Responsáveis pela cura do câncer. Então não. Mas do câncer bom. Mas tem câncer bom? Não, esse é o problema. Então não. Não poderia, né, deixar de poder, a não ser que volte a não poder mesmo. Mas vamos fazer o seguinte, abacate não, né? E aí, o que a gente chega à conclusão, né? Lógico que é uma brincadeira o vídeo, que é para mostrar para... vocês já deviam conhecer, que é um vídeo que a nutrição foi para esse lado e ainda acontece, né? De ficar acreditando no que acaba de sair em modismos. E a gente precisa se preocupar com isso, porque uma boa nutricionista, ela vai seguir uma linha desde que ela se forma. Eu me formei na UFRJ e eu tento seguir a linha científica. Ah, saiu um artigo, ok. Não significa que aquele artigo é o único que a gente vai, né, seguir ele, mas a gente vai ficar de olho naquela notícia e vai ver se aquilo tem sentido. E aí tem que ter um bom senso, né? Pode dizer o ovo agora é ruim, agora é bom, agora... Não existe isso, até porque não existe alimento ruim e bom. Então, o que a gente percebe? Que a gente nunca teve tantas dicas alimentares, dietas, orientações, problemas nutricionais, como causando, né, obesidade, sobrepeso, transtornos, tudo isso que a gente acaba oferecendo, né, para as pessoas, como o vídeo mostrou, e como outras situações de mídia digitais, que faz com que a gente tenha muita informação, cada vez mais estudos, a gente aumentou, né, a nossa qualidade aí de produção científica no Brasil está sendo muito melhor do que há uns anos atrás, mas a gente ainda está muito atrás de outros países e a gente chegou com esse acesso, né, na parte científica também muito melhor. Então a gente acaba tendo acesso a esses artigos, inclusive jornalistas, e o jornalista vai sempre colocar nas mídias gerais, né, para causar algum tipo de impacto na população. Então, dificilmente um artigo que vai sair bem polêmico, na hora que ele for reescrito, que ele vai falar o que está ali, mas ele vai fazer de uma forma mais sensacionalista, que é para exatamente chamar a atenção, principalmente o título. E aí o paciente vai chegar para você perguntando sobre isso, o ovo, o brócolis e todas essas outras questões, né, que acabam aparecendo e que você sempre vai ter que ter uma resposta certa, direta, sem ficar nessa coisa da dúvida, pode ser, a gente sempre tem que ter uma linha e mostrar que a gente estuda para isso, tá bom?
E aí, a gente, o que percebe em relação a dietas? A gente tem dieta de restrição calórica, de jejum intermitente, detox, low carb, elas sempre vão existir. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, já tenha uma outra dieta na moda, já tem algo bem recente, né? E aí, muitas vezes, quando eu estou dando aula, o aluno vem e me pergunta assim, essa dieta a senhora conhece? Aí eu fico assim, porque assim, eu ainda não consegui, é tão rápido que aparece, aí a gente faz o quê? A gente vai atrás da parte científica, vai atrás dos autores. Quando a gente sabe que algo está sendo estudado de uma forma correta, quando a gente percebe universidades federais, estaduais que estão fazendo uma pesquisa a longo prazo, porque essa coisa de acreditar num estudo que foi feito em alguns dias com um grupo pequeno, também a gente sabe que não é um estudo legal, estudo é sempre bom, mas a gente tem que ter um conjunto, né? Vários estudos de vários locais para a gente chegar a uma conclusão. Eu sempre gosto de confiar nas universidades federais, principalmente o USP, a UFRJ, aí sim vem o UERJ, o Unirio, lógico, os estudos são legais também. E a gente se basear na literatura científica internacional das melhores revistas, tá? Em um outro vídeo a gente fala sobre isso. Então, assim, ó, a gente também tem que lembrar de outra questão. Será que a gente está preparado para as novidades? Olha quanta novidade interessante, né? A gente tem aqui, olha, se vocês forem ver no primeiro desenho, a moça está pegando ali, é uma impressora, né, que faz o alimento de acordo com o que você programou. Ele vai lá e faz um alimento que você queira, com o sabor que você quer. É muito louco, né? Aqui a gente tem como se fosse um micro-ondas para aquecer a comida, só que quando a comida está lá dentro, ele consegue contabilizar quantas calorias tem. E a gente tem vários tipos de, vamos dizer assim, não chega a ser dieta, né? Mas sendo oferecido aí no mercado, principalmente na parte da internet, de alimentos que se dizem ser, que dá para fazer parte de uma dieta que vai ajudar a manter o bem-estar e tudo em pó. Então a gente vai ter essa dieta que eles chamam de design inteligente, porque ali tem os nutrientes necessários e a pessoa vai consumir de acordo com o que eles descrevem lá na embalagem. Então, será que a gente está preparado para lidar com isso, com o nosso público, né? Com nossos clientes, nossos pacientes? O que mais, gente? Olha isso, dietas da moda, quando a gente pensa em todos os tipos de livros que saem, revistas que toda hora, né? Não precisa nem ir muito longe, se a gente botar na internet, assim, dieta, vai aparecer um monte de revista e um monte de artigo que não são feitos por profissionais para falar sobre dieta. E sempre com o objetivo de emagrecer sem sacrifício. Esse é o objetivo, né? A gente percebe isso. Se for ler aí numa das capas, vai estar menos 8 quilos, né? Que está aqui, menos 8 quilos, em uma semana, em tantos dias, coma sua sopa que emagrece e por aí. E aí, o que a gente percebe com todas elas? Existe uma adesão inicial grande, então se você colocar lá num grupo de WhatsApp, né? Sem ser uma nutricionista, alguém coloca, eu consegui emagrecer, gente, com esse shake ou com essa dieta. Todo mundo que estiver naquele momento angustiado e querendo perder, nem que seja 2 quilos, vai ler e vai muitas vezes seguir aquilo, tá? O que acontece é que a continuidade ela não é mantida a longo prazo. Ela não vai retratar o cotidiano das pessoas, porque, como a gente acabou de mostrar algumas lá, né? Essas dietas aqui, ó, são dietas que não vão retratar o nosso dia a dia. Ou a gente vai ficar no jejum intermitente muitas horas sem comer, aquilo vai atrapalhar no dia a dia. Se eu tiver um almoço de negócio, se eu tiver um almoço de família, eu não vou poder comer porque eu estou em jejum. Restrição calórica nem se fala. Detox, que eu fico tomando líquido, low carb, tirar um grupo alimentar é muito ruim, né, no dia a dia. Então, como não retrata o nosso cotidiano, fica difícil da gente continuar, né? Qual que é a motivação? Motivação inicial é sempre pelo contato com algo novo, porque já teve fracassos nas tentativas anteriores. Então, a gente quer novamente uma coisa nova, algo que funcionou com outra pessoa, então vai funcionar para mim. Isso é a motivação. E já vem de muito tempo, né? O culto ao corpo com dietas da moda já vem há anos, né? Acho que antes da gente pensar em fazer nutrição.
Eu já tenho 20 e poucos anos formada e isso já existia. E elas vão mudando os nomes, né? Porque na minha época tinha dieta já da proteína com outros nomes, e nos Estados Unidos, e por aí vai. Elas vão mudar de nome, mas acaba sendo muito próximo se a gente for analisar. Aí o que acontece? Efeito sanfona. Antes, depois e depois de depois. Olha o que acontece com a pessoa. Porque o que acontece aqui? Quem foi já meu aluno sabe que nesse caso aqui, da moça do meio, ela emagreceu porque ela teve uma redução das células adiposas dela, mas em seguida aquelas células que estavam ali, que elas não foram perdidas, só diminuíram pela ingestão calórica menor, né, que ficou negativa, aí ela voltou a engordar depois, e às vezes engorda até mais, porque existe aquela memória do que ela sempre comeu, da quantidade de gordura que ela tinha, e basta ela voltar a comer tudo que ela gosta, ou uma dieta, voltar para uma dieta dela que ela considerava o dia a dia dela, vai engordar, né? E ainda é pior, porque quando volta de uma dieta, volta com um monte de vontade, porque fez de restrições. E aí a gente depois, em outro vídeo, vai ver sobre essa questão da restrição, como faz mal para o nosso o cérebro, né? O nosso corpo em geral, mas para o nosso cérebro dizer não, restrição, isso tudo não é indicado para a gente dar continuidade para o emagrecimento. Quando a gente faz, né, dietas, alguns alunos também sabem disso, a gente mexe com o nosso metabolismo. Então, a gente vai fazendo a questão de fazer dieta e parar e esse efeito sanfona. Olha o que acontece, olha o ciclo dessas dietas. A gente vem com excesso de peso, aí a gente faz uma dieta restritiva, aí ocorre uma perda de massa muscular, assim, em 90% das dietas, tá? Essas dietas radicais, essas dietas da moda. Sempre vai ter, porque o nosso corpo, para se adaptar àquela falta de algum nutriente, principalmente o carboidrato, ou o jejum, ele vai gastar massa, ele vai usar a sua massa muscular como energia, isso é fato, tá? O que pode acontecer, algumas pessoas perderem mais, outras menos, algumas pessoas estão fazendo exercício junto e aí conseguem ganhar massa muscular, mas aquela memória, aquilo depois que acabar a dieta, não é o ideal em termos de massa magra. Redução da taxa metabólica basal, então a gente tem deixa eu ver se eu consigo botar aqui, gente, a setinha para vocês enxergarem, ó. Redução da taxa metabólica basal, porque eu fico fazendo, como eu já falei para vocês, uma restrição de 1.000 calorias e eu preciso de 2.000. Essas 1.000 que eu não tenho, o meu corpo então vai fazer com que o meu coração bata, com minha respiração, todas as minhas atividades metabólicas ocorram, porque ninguém vai ficar, né, sem fazer essas atividades vitais. E ela vai tentar usar bem menos caloria do que o que ela usa normalmente. Então, um exemplo, o coração vai bater com menos caloria, a respiração vai precisar de menos, e isso vai se adaptando. Quando eu fico fazendo muitas dietas, o meu corpo se adapta com o metabolismo, então, com uma caloria menor. Quando eu volto a comer, eu engordo muito mais até, porque eu agora preciso de uma taxa metabólica bem mais baixa. Armazenamento de gordura, tá? Que pode acontecer nas dietas e é recorrente isso, e a gente percebe na hora que vai fazer uma avaliação antropométrica. Ansiedade e fome, porque eu acho que ninguém gostaria e nem gosta de ficar passando por fome, né? As pessoas ficam mal-humoradas, ficam com dor de cabeça, ficam com mau hálito, brigam à toa, né? A ansiedade também gera, porque você está sempre esperando, quando está com fome, ou a próxima refeição, ou então você está ansiosa mesmo para emagrecer, gera uma ansiedade. E o abandono da dieta que acaba acontecendo. Então fica esse ciclo que é uma resposta do organismo a todas essas dietas da moda e radicais. E o que é a nutrição comportamental? A nutrição, ela considera o comportamento, como o nome já fala, como o fator principal. Então a gente precisa entender como que o paciente se comporta perante a comida, o que é para ele refeição, alimento, como ele faz para se alimentar, o que ele acredita com aquilo, para a gente entender o comportamento dele. Então, é uma abordagem científica, deixando bem claro isso, que não é mais uma moda e mais uma dieta, não é isso, porque na verdade não é uma dieta, na verdade faz parte da nutrição há muito tempo. Eu, por exemplo, já trabalho com esse tipo de nutrição há muitos anos, e agora tem um nome porque a abordagem científica foi mostrando, né, ao passar
psicólogos já trabalham há muito tempo, né, e psiquiatras com esse tipo de nutrição, né, de comportamento, e ela é científica e inovadora porque ela inclui aspectos fisiológicos, sociais e emocionais da alimentação, e promove mudanças no relacionamento da nutricionista com seu paciente. Então, eu acredito nela como uma inovação agora, porque a gente está vendo o nutricionista de outra forma, não mais como a gente via antes e não mais como dietas restritivas. Vão continuar existindo. Os nutricionistas, alguns vão sempre trabalhar com moda, outros vão trabalhar com excessos, né? Assim, com muitos suplementos, com muitos alimentos, mais suplementos do que alimentos. Isso vai sempre acontecer. Só que a gente está aí com essa nutrição que eu acho muito bacana, que ela trabalha com todos esses aspectos falados aqui, principalmente o emocional e social, que é importantíssimo. Quando a gente fala da nutrição comportamental, vale mais você saber como e por que a gente está comendo do que o que se come. Então, por exemplo, quando eu falo em comer, né, um chocolate, como e por quê? Quais são as crenças que estão envolvidas com aquele meu consumo de chocolate? Qual é o meu pensamento, o meu sentimento sobre aquele alimento, né, o chocolate? O mais importante do que simplesmente eu fui lá, já é meu hábito, todo dia eu vou, pego um bombom e como. Então, o perguntar, né? Isso vai depender do que, gente? O como eu como e o porquê. Depende da cultura de cada um. A da parte toda social, qual é o meu contexto naquele momento, né? Que eu estou comendo, se eu estou numa reunião social, se eu estou com chefes, com pessoas do trabalho, se eu estou naquele dia chateada, magoada, triste, a parte emocional e fisiológica. A gente sabe que, por exemplo, a mulher passa pela TPM, que é um período ali, ou então a gestação, que faz com que o nosso corpo busque, muitas vezes, consumir alimentos que ele não está até acostumado por conta daquele estado fisiológico. E aí a gente entra aí como o adolescente também, o idoso, tudo isso vai fazer com que eu tenha vontades, né, e de buscar alimentos diferentes. O que acontece então a partir de agora com a nutrição comportamental? A gente passa a ser aconselhador nutricional, deixa de ser aquele prescritor, né, aquele que vinha, botava a quantidade toda certinha, ficava falando muito em números, e passa a ser um terapeuta nutricional, um aconselhador, alguém que vai mais mostrar e conversar do que propriamente prescrever números e uma dieta restritiva. Então, passamos a ser terapeutas. A relação saudável com a alimentação, que a gente já falou que a nutrição comportamental tem essa ligação, né, de emoção, de social, e aí vai ligar quem? O nosso corpo, que a gente, lógico, precisa cuidar dele com uma alimentação adequada, conjunto com a mente, e as nossas emoções. Por isso que eu acho, né, lindo esses desenhos, porque eles mostram exatamente isso, né? A gente tendo aí, passando o bastão das nossas emoções, né? O coração passando, o nosso cérebro não sendo tão racional, aí eu preciso comer isso porque isso tem tantas calorias, mas em compensação eu considero também as emoções e um equilíbrio entre elas. E a gente também tem aqui a nossa relação com o intestino e o nosso cérebro. Então isso aqui é extremamente importante a gente lembrar sempre, que a gente não vai ser totalmente racional, nem totalmente emoção, mas a gente precisa pensar neles. E aí vão começar a vir os termos que a gente fala muito na nutrição comportamental. Permissão incondicional para comer, porém com sintonia. O que significa isso? Olha só, permissão incondicional, não tendo condições, eu me permitir comer. Então, primeiro aprender a comer sem medo. Vocês podem pegar pacientes que já fizeram vários tipos de dieta e que eles têm medo de comer. Quando eles comem alguma coisa que eles sabem que tem muita caloria, eles ficam com medo. Isso não precisa ser uma paciente bulímica nem anorexia para isso, tá? Neutralidade moral em relação aos alimentos, ou seja, ele não é nem bom nem ruim, é aquela neutralidade, parar com essa coisa de rotular os alimentos. Decidir se vai ou não comer determinado alimento. Eu vou comer agora ou eu vou guardar para comer depois? Essa capacidade aqui, ela demora um pouco para algumas pessoas que já fizeram muitas dietas conseguirem chegar. Não existe proibido e permitido. Ah, um alimento é proibido ou permitido. A gente fala aqui, tem alimentos que não devem ser consumidos a toda hora, explica, e os outros alimentos que, como as pessoas têm mania de achar que é permitido porque não tem caloria, esquece, não vamos falar em caloria e nessas questões,
ok? Outro termo, comer para atender às necessidades fisiológicas e não emocionais, né? Então, assim, quando a gente fala em comer, quantas vezes você come porque realmente está com fome ou você come porque tem que comer, porque está num evento, ou porque tem que comer, porque está nervoso, porque está ansioso. Então, prestar atenção na parte emocional é importante para a gente poder, desculpa, deixa eu voltar aqui. Conhecer seu corpo. Então, conhecer seu corpo tem a ver com as suas necessidades. Muita gente, em relação à fome e saciedade, desconhece do seu próprio corpo, a gente vai falar nisso. Respeitar os pedidos do corpo. Então, se o corpo está pedindo, quantas vezes a gente come alguma coisa que é um pouquinho mais gorduroso, não percebe, e aí chega próximo da próxima refeição, se você para pensar, eu não estou nem com fome. Não come aquela hora, come um pouquinho depois, ou o contrário. Eu almocei e em seguida, deu 2 horas depois, eu já estou com fome. Nossa, mas não é a hora de eu comer. Mas você está com fome, provavelmente que você comeu ou foi menos ou foram alimentos que fizeram uma digestão mais acelerada e você já está com fome. Lento e com ajuda, principalmente quem já fez muita dieta e com prescrição, ou prescrição, né? Dieta com prescrição e radical. Essas dietas, elas fazem muito mudar a cabeça das pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para esse tipo de ensinamento aqui, e por isso a gente fala que tem que ser lento e com ajuda, ok? Outra questão, seguir os sinais, então, internos da fome e saciedade, que é o que a gente estava falando anteriormente, que é respeitar os sinais do corpo. O que é uma fome honrada? Evitar comer com fome, exagerada ou insuficiente. Vamos lembrar novamente o nosso símbolo da nutrição, que é uma balança. Nada nunca radical, é sempre no equilíbrio. Eu não devo nem estar com muita fome e nem estar completamente sem fome para comer uma refeição. Eu deveria estar. A gente tem aqui, eu não sei se eu coloquei na aula, mas a gente tem o odômetro da fome que eu mostro para vocês já o que seria isso para mostrar para o paciente. Pausar e questionar ao longo das refeições. Então, tentar comer com calma, que a gente sabe que hoje em dia as pessoas têm uma vida mais acelerada. Nesse momento a gente está no isolamento, né, social, por conta da pandemia que ocorre no mundo todo, né, o Covid no mundo todo. Então as pessoas estão com um pouquinho mais de tempo quem está trabalhando de casa. E aí parar, se perguntar, literalmente deixar os talheres e se perguntar, será que eu já comi o suficiente? Não tem problema nenhum em deixar comida no prato. Se for uma comida que você nem encostou, dá para guardar. Se for uma comida que você já misturou, você joga fora naquele dia, porque isso não vai acontecer sempre. Você vai começar a servir menos se você achar que já está saciado. Tá? Então, esse processo de mudança, né, tem que ensinar o paciente a parar a refeição e se perguntar mentalmente. Não precisa perguntar falando, porque senão vai achar que a gente é maluco, né? Mas perguntar se eu estou satisfeito, se eu ainda estou com muita fome, até para poder dar tempo de você não comer com tanta pressa. Saciedade, culpa e dietas. O que seria isso daqui? Muitas pessoas não gostam de se sentir saciada porque elas se sentem culpadas e isso foi ocasionado pelas dietas. Então, dietas restritivas sempre colocaram, né, de que a gente tem que comer pouco, cuidado com a caloria, se comer muito, se você sair da refeição se sentindo muito, muito cheia, que a gente fala, muito satisfeita, isso não é o ideal, né? Isso não existe também. Então, tirar esse tipo de culpa desses pacientes. Deixar a comida no prato pode, então algumas pessoas se questionam, porque foram criados dessa forma, os pais dizendo, não deixa a comida no prato, tem gente passando fome, por que você botou no prato? A gente acaba criando, então, desde pequeno, vai criando esses traumas, né? Desde pequeno, é o ideal que a gente faça, converse com a criança, se ela fizer isso, sempre converse. Olha, vamos tentar botar menos, você sempre está deixando. Mas não culpe, não brigue porque ela deixou, e nem force ela a comer além do que ela deve, porque é exatamente nesse período da infância que a gente faz essa criança ficar com esses sinais aqui, ó, de fome e saciedade alterados, porque a gente errou. Ou a gente forçou comida, ou a gente brigou por algum motivo, e a gente fez todos esses sinais se perderem na vida adulta. E o que é PCC? Quem faz aqui, quem é da psicologia, já sabe, né? Porque eles já trabalham com isso. É uma terapia cognitivo-comportamental. Não é o TCC que vocês apresentam, né? Os alunos no final do ano.
Então, seus comportamentos e emoções influenciam diretamente em como você lida com as situações. Então, vamos voltar aqui, ó. É o seu comportamento e emoção que influenciam diretamente como você lida com as situações. Isso serve para qualquer coisa, né? Quando você tem uma decepção, quando você chega num lugar e queria encontrar alguém e não encontrou, ou quando você pensou que ia ter uma promoção no trabalho e não aconteceu, como você se comporta diante disso. E isso também acontece com a comida. Então, olha só, existe toda uma ligação daquela situação, que eu dei alguns exemplos aqui, o que eu estou pensando, a minha emoção depois desse pensamento, se eu vou falar, se eu vou chorar, se eu vou ficar muito alegre, e aí o que eu vou fazer, qual é o meu comportamento, tá? Por exemplo, qual será a ação de um paciente que você ofereça uma torta, um bolo de chocolate desse, com calda escorrendo, né? Que aí a gente sabe que o brasileiro gosta de um bolinho desse chamado milha maluca, ou torta de Nescau, ou bolo de brigadeiro. Comer e sentir culpa. Então ele vai comer porque ele está achando lindo, mas ele vai sentir culpa depois. Ou ele pode falar, a cara está ótima, vou pegar um pedaço. Ele pega um pedaço, sem exagerar. Ou então ele fala, eu vou almoçar daqui a pouco, vou guardar e comer depois. Tem como eu levar? Então, são vários tipos de pacientes aqui, tá bom? E isso é o TCC, é o quanto ele reagiu àquele momento, aquela situação que foi o oferecimento de um bolo de chocolate, bem apetitoso. E o que é comer com atenção plena? Chamado um termo em inglês, né? Mindful, que a gente sabe que mindfulness é estar presente, só que mindful eat é comer e estar presente naquele momento, né? Então, a gente está consciente, a gente se olhar a foto dessa moça, ela está nesse momento, ela até pode estar viajando aqui pensando em alguém, mas ela está num momento ali de prazer, né? Está tendo um lugar que parece ser bem legal, né? Bem harmonioso, parece ser silencioso, a gente não sabe. Então, é prestar atenção no que está comendo, sem julgar, porque às vezes ela vai botar uma colherada de alguma coisa na boca e ela, nossa, mas está com muito molho, será que isso engorda? Ou então, isso eu estou falando para vocês, né? A gente não deve falar isso para os pacientes. Estar presente, a gente fala para o paciente que assim, sem julgar mesmo, sem ele pensar, quando eu faço mindfulness dentro do consultório, quando eu vou fazendo a meditação com eles, eu falo isso. Colocou na boca, pensa se ele é cremoso, se ele é áspero, se ele não tem pedaços, se ele é crocante. E sem julgamento. Se julgar, volta para sua respiração, para não ficar se julgando, tá? Estar presente. Isso, gente, é um ensinamento que a gente deveria fazer isso para tudo, né? Estar com o filho, estar com o filho presente, ouvindo ele, participando daquele momento. Estou estudando, tentar focar no que eu estou estudando, por que eu estou aprendendo, vamos aprender um pouco. Prestar atenção, estar presente e trabalhando, tudo, né? Tudo que a gente faz, estar na atividade física, estar na atividade física, não estar pensando em problemas e ao mesmo tempo estar fazendo, ouvindo uma música, então estar presente é aquela questão de ter consciência do que eu estou fazendo e não tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Depois a gente pode fazer um só de mindfulness, tá? Para eu explicar melhor para vocês os benefícios que tem. Alimentação saudável, então, que a gente fala, né? A palavra saudável significa saúde. E saúde, a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde fala que é o nosso bem-estar social, mental, né? Físico do nosso corpo. Então, não é só do físico, como algumas pessoas pensam, né? Eu preciso também socialmente e mentalmente estar bem, equilibrada. E por isso que a alimentação saudável tem tudo a ver com o mesmo termo da nutrição comportamental. Então, eu tenho assim, ó, a preocupação que as pessoas têm, né, de emagrecer, comer de tudo, relação com a comida equilibrada. Então, quando eu falo em alimentação saudável, tudo isso está misturado. Eu quero emagrecer, tudo bem, sem problema nenhum, a pessoa falar que quer emagrecer, ela quer, o ideal é comer de tudo, né, para emagrecer, e a relação é equilibrada com a comida. Isso vai fazer com que ela tenha esse objetivo aqui, ou de emagrecimento, ou de ganho de massa muscular, o que for. Mas a relação com a comida ela é fundamental, que ela esteja com harmonia, equilibrada, e a gente precisa reconhecer cada paciente para poder realizar isso. Equilíbrio, a gente fala que é um equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Você em equilíbrio com eles três, tá bom? E aí a gente, quando fala
daqui da parte mental, né? Mental e a de espírito, é você se cuidar com o pensamento também, com todas as suas propostas do que você acredita. Isso tudo faz com que a gente tenha equilíbrio. Então, gente, é isso. Nutrição comportamental é... deixa eu colocar aqui nessa daqui. Tem sido bastante utilizada nos consultórios, a gente tem grandes resultados com ela, e eu acho que o mais importante é nós, como profissionais, estarmos passando para o paciente algo que já deveria ter sido passado há muito tempo, porque é o que é correto, né? É a gente poder ver as pessoas tendo prazer na alimentação, sabe, entendendo quais são, que tem momentos sociais que eu não preciso abrir mão de certos alimentos, como as pessoas fazem, de não posso isso, não posso aquilo, não devo. Então, isso tudo é fundamental, tá? Essa relação com a comida e a gente entender essa nova ciência, vamos botar, porque como é uma abordagem científica. E eu espero que vocês tenham gostado do que a gente falou aqui. Se tiver mais alguma dúvida, podem perguntar. E fiquem de olho, porque eu vou falar de Mindful Eating, vou fazer uma prática com vocês. Depois a gente vai falar de outros assuntos também, tá? Eu vou falar de nutrição clínica. Teve uma aluna que me pediu para falar de nutrição, a parte de fisiologia, então de repente a gente vai separar um dia para falar de parte digestiva, um outro dia do sistema urinário. Vamos pensar como é que eu vou fazer isso e coloquem sugestões também, tá bom? Obrigado e até a próxima.